Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, estudando bastante. Aproveitando esse tempo que você está tendo para rever a aula. Tá com dúvida? Vai lá na playlist, tem todo um conjunto de aula para você, né? Reveja ela, deixa lá o teu material didático em dia, todos os exercícios, se prepara e aproveita, porque você tem a certeza absoluta, teu concorrente uma hora dessa está fazendo isso, e lá a diferença vai dar onde? Na prova do Enem e na prova do vestibular. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós vamos falar sobre uma região muito importante do nosso planeta, que é o Oriente Médio. Só lembrando você que esse conteúdo se encontra lá na frente C do nosso material didático, né? Então, Oriente Médio, o que nós acabamos encontrando aí? Sem sombra de dúvidas, ele é uma região muito importante que nós temos no nosso planeta. Está aí, né? Conjunto de países que nós vamos ter, primeiro, que se encontra na divisa de 3 continentes. Olha que beleza, hein? De um lado você tem a Ásia, do outro lado a África e do outro lado a Europa, né? Você imagine, por exemplo, e isso está relacionado com a importância, se nós tenhamos um grande conflito hoje no mundo, quem tiver o domínio do Oriente Médio vai ter um acesso muito rápido para 3 importantes continentes aí. Então, eis uma das importâncias que nós encontramos. Uma outra importância, é aquela que sempre chama a nossa atenção, é que nós temos ali grandes, gigantescas, monstruosas reservas de petróleo, e é sem sombra de dúvidas essas grandes reservas de petróleo que transformam, por assim dizer, o Oriente Médio em quê? Transformam o Oriente Médio em uma das regiões mais importantes do planeta. Tá todo mundo de olho ali. O que está acontecendo? Olha o nosso petróleo. Toda vez que você tem um conflito, que é muito comum na região, né, que está envolvendo esses grandes produtores de petróleo, nós acabamos encontrando que muitas vezes ocorre uma diminuição na produção das cotas da OPEP. Opa, falta petróleo no mundo, vai lá em cima, a economia treme. Então a região é de uma importância muito grande. Mas só que quando a gente realmente lembra da região, o que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que vem a ideia do conflito, né? E sempre que nós falamos nessa questão dos conflitos, esse fator que é a questão religiosa da região, ela sempre é um elemento que serve como um destaque muito grande, né? Então aqui nós encontramos um gráfico que você pode ver claramente, e esse gráfico apresenta o quê? A presença principalmente aí dos muçulmanos, sejam xiitas, sejam sunitas, e de outras religiões nos diferentes países, né? Então, de uma forma geral, nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo que essa região ela vai ser fortemente marcada por um contingente, se me desculpe, muito grande desse elemento, desse componente religioso. Qual é a razão disso? Porque nós sabemos que é nessa região que nós tratamos de encontrar aí o berço das 3 grandes, das 3 maiores religiões monoteístas. É ali que nós temos a presença dos muçulmanos, né, a origem também, do cristianismo é ali, e além disso nós encontramos também os israelitas, os judeus, tá tudo relacionado com essa religião. A região que tem uma origem de muitas religiões. Vamos acertar esse negócio aqui. Bom, pensando dessa forma, o que é que nós acabamos vendo, né? Esse componente religioso, ele sempre teve uma força muito grande ali dentro, ele tem uma influência muito grande, o que acaba gerando muitas vezes conflitos. E quando não gera, não é a origem desses conflitos, a gente acaba percebendo que muitas vezes esse componente religioso, ele serve para quê? Ele serve para justificar outros conflitos. Que coisa esquisita, que coisa estranha isso, né? Mas nós vamos ver daqui a pouco mais algum desses conflitos aí e suas características também. Seguindo aqui, olha lá, ó. Economia da região. Então, mais uma vez isso. Quando nós falamos na economia dessa região, a primeira coisa que nos salta a cabeça, vem aí na nossa ideia,
é a presença das reservas de petróleo. Então, aquilo lá virou um poço de petróleo. Não, não é assim que funciona. O petróleo, sem sombra de dúvidas, é uma atividade econômica, ou é a atividade econômica mais importante que nós temos em toda a região aí, né? Mas, por outro lado, nós encontramos que nem tudo se resume a petróleo, né? Você tem alguns países, para ficar só no exemplo da Turquia. A Turquia é um país que ela tem uma atividade econômica muito dinâmica, a tal ponto de ser classificada hoje, ou ela está entre aquele bloco dos países emergentes, né? E uma realidade econômica um pouco mais complexa nós podemos encontrar em outros países da região também, certo? Então o que vai acontecer? A nossa preocupação principal aí hoje está sendo o quê? O que é que pode aparecer na sua prova do Enem? O que é que pode aparecer na sua prova do vestibular? Basicamente são os conflitos, né? Os conflitos chamam a atenção em todo esse Oriente Médio aí. Vamos embora dar uma olhadinha em algum deles aí, né? Afeganistão. Então, sem sombra de dúvidas aí, é um país extremamente interessante, ele está assim no limite para o restante da Ásia lá, mas dentro do Oriente Médio ainda. Então, o Afeganistão, ele historicamente sempre foi um país que, digamos assim, ele apresentou uma resistência muito grande aos conflitos, né? Ou melhor dizendo, as pessoas que tentavam tirar proveito desses países, que já vou adiantando para vocês, país de uma pobreza muito grande, né? A região, geograficamente falando, principalmente ao norte do Afeganistão, é formada por um conjunto de montanhas de uma complexidade muito grande, onde a população tratou de, historicamente, criar um monte de cavernas. E todo mundo que tenta invadir esse Afeganistão acaba se perdendo naquela geografia complexa. Só para você ter uma pequena ideia, Alexandre o Grande, né? Ele foi invadindo o Oriente Médio, ele queria entrar a Ásia dentro, não é mesmo? A hora que chegou no Afeganistão, ele falou, não, aqui não rola, aqui o negócio é punk mesmo, né? Então o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que recentemente, aí, no período da Guerra Fria, o Afeganistão esteve entre essa disputa Estados Unidos e União Soviética, certo? Então, devido até mesmo à proximidade geográfica da União Soviética, nós tivemos que foi criado um regime, um governo pró-União Soviética ali. O que dentro daquelas regras da Guerra Fria, das regras do jogo da Guerra Fria, não era uma coisa muito legal, né? Então o que o americano fez para desestabilizar esse regime pró-União Soviética? Ele começou justamente a armar um conjunto lá dentro da parte da população do Afeganistão, né? Principalmente representado pelos estudantes, que é aqueles caras que sempre querem botar para ferver o negócio, né? Mais ou menos, hoje não é bem assim mais. E esses estudantes formaram um grupo muito grande, os talibãs, que em afegão significa estudantes, e acabaram tomando o poder e expulsando os soviéticos lá de dentro. Só que aí nós tivemos um pequeno problema. Esse grupo, uma vez no poder, ele tratou de se radicalizar, né, em um tipo de muçulmano, uma leitura do Alcorão, das mais radicais que existem, e acabou se transformando em um regime anti-Estados Unidos também, como todos os radicais da região, né? Então agora recentemente nós tivemos o atentado das Torres Gêmeas, e Osama Bin Laden, rolou a notícia que ele estava lá perdido nas cavernas do Afeganistão. Os Estados Unidos tentou entrar até lá atrás dele e mais uma vez quebrou a cara. Mas é claro que essa invasão norte-americana no Afeganistão acabou deixando problemas. Uma população extremamente pobre que vem passando por uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra, agora não foi diferente. Uma vez não encontrada a presença do terrorista lá, simplesmente abandonaram esse povo. Ó, agora vocês se viram aí, é com vocês, tá? Tô indo embora, abraço, e assim vai, né? O que nós encontramos aqui? Clássico conflito entre árabes e israelenses, né? Muita gente busca a origem desse conflito, onde isso é um conflito bíblico, é histórico, né? Mas o que nós sabemos muito bem, e eu já falei isso para você, que é uma religião justificando um conflito que não tem origem religiosa. Existe uma disputa muito grande para se conseguir aliados aqui dentro, né? E esse Estado de Israel, que ele foi criado a partir da Segunda Guerra Mundial, com apoio muito grande da
ONU, logicamente, do Ocidente, é visto muitas vezes a presença desse Estado lá dentro como uma forma de fazer o quê? Como uma forma justamente aí de marcar fortemente a presença ocidental na região. E é claro que os países ao redor não querem isso. Então, ao longo da história, nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo, e essas imagens todas estão presentes no seu material didático, você pode acompanhar uma após uma, que a partir da criação desse chamado Estado de Israel, aí por assim dizer, de lá para cá, muito dessa lógica foi quebrada. Não se aproveitou e, muitas vezes, o acordo que foi feito num primeiro momento com a ONU aí, ele é um acordo que ele não é respeitado, né? E toda vez que você tem a invasão de uma nova área, você tem conflito. Os israelenses possuem um exército extremamente poderoso e eles são atacados por seus vizinhos, muitas vezes na forma de terrorismo. É uma situação que sempre é uma situação difícil. Mas eu vou te chamar a atenção para uma coisa, sabe? Esse tipo de conflito aqui, ele não é um ponto que vai chamar muita atenção no vestibular. Tem muita coisa mais acontecendo que pode gerar uma quantidade de questões maior, né? Por exemplo, questão dos curdos, não é mesmo? Então esses curdos aqui basicamente é um conjunto de pessoas, uma população de 30 milhões de habitantes. E eles basicamente ocupam uma região que está entre o Azerbaijão, a Armênia, né, o Irã, o Iraque, uma parte pequena na Síria, uma grande quantidade de curdos se encontra também na Turquia. São um povo diferente, mas o grande problema que nós encontramos com os curdos aí é que basicamente nós temos o quê? Eles são um povo sem pátria, sem terra, não existe um país. E eles têm o sonho de criar o seu país na região, que seria o Kurdistão. Por quê? Porque muitas vezes aí eles culpam regiões e os demais povos que aqui estão tratam de fazer perseguição a esses povos, né? Não deixam com que eles pratiquem sua religião, não permitem que a escola estude ou ensine, melhor dizendo, o seu idioma, sua língua. Não permite que seus descendentes sejam registrados e tenham os documentos com nomes tipicamente curdos e assim vai. Mais recentemente, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, eles vão tratar de fazer o quê? A invasão do Iraque. Você perceba que aqui no Iraque você tem uma parcela significativa da região norte do Iraque que é ocupada por curdos, né? Então, Estados Unidos diz, se os curdos me apoiarem aqui, nós vamos apoiar vocês justamente a criação do seu Estado. Resolveu-se o problema do Iraque, os interesses americanos foram embora e nada da criação desse Estado. Então, como você pode perceber muito bem aí, essa é uma região que ela é uma região que vai se caracterizar fortemente pela presença aí de conflitos. Mais recentemente nós tivemos o quê? Mais uma onda de conflitos no Oriente Médio, que foi fruto da Primavera Árabe. Você sabe muito bem que a Primavera Árabe foi aquele movimento que nós tivemos ali a partir de 2010, que surgiu na Tunísia, e ela foi derrubando diversas ditaduras, vamos pensar assim, até no norte da África, até chegar lá no Oriente Médio. A hora que chegou no Oriente Médio ali também trouxe mudanças a alguns países, mas sentiu certa resistência, né? Talvez o caso que mais chame a atenção dessa resistência foi o caso da Síria. Então a Síria, nós temos lá também um presidente chamado de Bashar al-Assad, que ele e o pai mais ou menos já estão há 30 anos no poder. Quando chegaram os revoltosos ventos da chamada Primavera Árabe, muitos dos presidentes, eles eram retirados do poder ou eles abandonavam esse poder, né? Bashar al-Assad resistiu, colocou seu exército, sua polícia, para fazer frente à parte significativa desses revoltosos aí. Então hoje nós temos uma guerra civil na Síria. Da mesma forma que essa guerra civil talvez criou uma das mais lamentáveis cenas de conflito humano que nós temos hoje, que isso é o conflito civil também que ocorre lá no Iêmen. Então vocês percebam, é uma região que é um barril de pólvora, literalmente falando. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.